Fala minha galera linda, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática, hoje com função afim, que também é conhecida como função de primeiro grau. Um tema assim muito fácil, mas ao mesmo tempo muito importante, que você deve se dedicar bastante para ficar 100% nesse assunto e detonar no vestibular, detonar no Enem, detonar nos concursos públicos. Então tamo junto e misturado, vem comigo, vamos se interessar, que a hora é essa. Olha pessoal, o que é uma função afim? Na aula anterior a gente estudou função de modo geral e a partir de hoje a gente vai estudar funções específicas, função afim, função quadrática, função modular, função, enfim, exponencial e assim por diante. Então pessoal, o que é função afim? Função afim é uma função que tem domínio real e imagem também no campo real, tá? Então tanto domínio como contradomínio são números reais, tá bom? E o que importa aqui pra gente é o seguinte, a função é definida por ax mais b, onde esse a e esse b representam números reais, ou seja, a e b pertencem ao conjunto dos números reais, são números reais, tá bom? Existe alguma restrição para a e para b? Não. Alguns autores restringem o a diferente de zero, tá? Só que aqui eu vou considerar como o a podendo ser igual a zero, tá bom? Então a gente não vai usar essa ideia aqui, beleza? Ok, então nomes especiais, esse a aqui, ele é chamado de coeficiente angular. Esse b aqui, ele é chamado de coeficiente linear. Olha só, pessoal, o coeficiente angular está intimamente ligado com a inclinação da reta. Como assim, professor, inclinação da reta? É porque a função afim, o gráfico da função afim vai dar sempre uma reta, tá? Então a gente vai ver nos exemplos que o gráfico da função afim vai dar sempre uma reta, beleza? E o coeficiente linear, por sua vez, é o ponto onde corta o eixo y. Como assim, professor? Eu tenho a função y igual a x mais b, correto? Para cortar o eixo y, como a gente viu nas aulas anteriores, basta fazer o x igual a zero. Ou seja, quando o x vai ser zero, isso aqui vai dar zero, então y sobra igual a b. Então, esse coeficiente linear é o ponto onde corta o eixo y, beleza? Tá, alguns exemplos aqui de função afim. F de x é igual a 2x mais 3. Lembra vocês que a função y é igual a f de x. Então, tanto faz eu escrever o y como escrever o f de x, tá bom? Então, nesse caso aqui, pessoal, quem é o coeficiente a e quem é o coeficiente b? Coeficiente a é 2, coeficiente b é 3. Outro exemplo, y igual a menos x mais 3. Quem é o coeficiente a? É o termo junto do x, que é menos 1. Quem é o coeficiente b? 3. Outro exemplo, y igual a 3x. Quem é o coeficiente a? É 3. Quem é o coeficiente b? Não tem aqui, é 0. Outro exemplo, f de x igual a menos 3. Pessoal, o coeficiente a é o termo junto do x, que aqui não tem, então é 0. E o coeficiente b é menos 3. Essa função, além de ser afim, a gente chama de função constante, tá beleza? Bem, entendido o que é a função afim, como é que representa a função afim, a gente vai esboçar agora os gráficos, tá beleza? Vem comigo. Então, pessoal, vamos analisar aqui a questão dos gráficos, porque é uma parte assim, de extrema importância. Então, eu tenho uma função afim aqui, y igual a x mais b, e eu vou analisar o primeiro caso, é quando o coeficiente a for maior do que 0, beleza? Então, tem um exemplo aqui, y igual a 2x menos 1, olha, o coeficiente a aqui vale 2, ou seja, está obedecendo a condição maior do que 0, e o coeficiente b vale menos 1. Então, vamos ver o que é que acontece nesse gráfico. Olha, eu vou atribuir alguns valores a x, né? A gente encontra y, faz aquela velha historinha que vocês já estão acostumados a fazer. Então vamos lá, y é igual a 2x menos 1. Pessoal, obviamente nem toda função vai dar certo você sair atribuindo valores para fazer o gráfico. Então tem alguns pontos que a gente chama pontos notáveis. Eu vou fazer o gráfico de modo geral
atribuindo valores, mas depois eu vou citar para vocês os pontos notáveis já do gráfico, tá bom? No decorrer da aula aí. Então eu vou atribuir aqui, sei lá, 0, 1 e 2 para x. Então quando x for 0, 2 vezes 0, 0 menos 1 dá menos 1. Então, quando x é 0, y é menos 1. Quando x for 1, ó, 2 vezes 1, 2, menos 1 dá 1. Quando x for 2, é só substituir. Ó. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, eu vou ligar os pontos. Ó. 2 de x com 3 de y. 2 de x está aqui. 3 de y está aqui. Marquei o primeiro ponto. Outro ponto é 1 de x e 1 de y. 1 de x está aqui, 1 de y está aqui. Marquei o ponto. E o outro ponto é 0 de x e menos 1 de y. Está aqui. Ó. Tá? Quando eu ligar esses pontos aqui, vai dar uma reta. Tá tranquilo? Reta. E essa reta aqui vai ser chamada de reta crescente. Por que reta crescente? Porque na medida que x aumenta, y também aumenta. Observe, ó, quando x é 0, y é 1. Aumentei x, x é 1, y também é 1. Aumentou y e quando x for 2, y vai ser 3, ou seja, na medida que eu aumento o x, eu também estou aumentando o y, então reta crescente. Toda vez que o coeficiente a for positivo, ou seja, o coeficiente angular da reta for positiva, dizemos que a reta vai ser crescente. Tá bom? Então essa é a condição para que a reta seja crescente, coeficiente a positivo. Tranquilo? Vamos lá, segundo caso. Então é isso aí, pessoal. No segundo caso, eu vou considerar como a sendo negativo. Então você já imagina, se o a positivo a reta foi crescente, a negativa a reta vai ser o quê? Reta, a gente vai descobrir. Vou deixar aqui no suspense. Olha, vou atribuir alguns valores a x para encontrar y, tá bom? Lembrando que y, nesse exemplo aqui, é menos x mais 2, ou seja, coeficiente a menos 1, que é negativo, obedecendo essa condição aqui, e coeficiente b, 2. Observe que o coeficiente b, que é o coeficiente linear, vai ser o ponto onde corta o eixo y. Tá? Da mesma forma que foi aqui, ó, só uma observação importante aqui. Ó. Coeficiente b aqui não foi menos 1, então cortou o y no menos 1 aqui. Ó. Tá? Esse coeficiente b vai ser de extrema importância, principalmente quando uma questão der o gráfico para você determinar a equação da reta, tá bom? Então vamos lá, voltar para o segundo caso. Então, ó, de antemão, já sei que vai passar aqui no 2, ó. Um y igual a 2. Tá? Vamos ver aqui. Ó. Quando x for 0, y vai ser ó, menos 0, mais 2 vai dar 2. Então, y vai ser 2, como a gente tinha suspeitado. Quando x for 1, ó, substituindo x por 1, menos 1 mais 2 dá 1. Então, 1 de x e 1 de y. Tá aqui. Ó. Quando x for 2, menos 2 mais 2 vai dar 0. Tá aqui o ponto. Ligando aqui esses pontos, isso aqui vai dar uma reta. Observe que nessa reta, quando x está aumentando, ó, y vai estar diminuindo. Olha para cá, ó, x é 0, y é 2. X está aumentando aqui para 1 e y está diminuindo para 1. X aumentou para 2 e y diminuiu para 0. Então, x aumenta e y diminui. E vice-versa. Então, essa reta a gente classifica como reta decrescente. Tá beleza? Decrescente. Pronto. Então vamos lá. A positivo, reta crescente. A negativo, reta decrescente. Tá beleza? Bem, pessoal, temos aqui o terceiro e último caso, onde o coeficiente A é 0, né? Que tipo de reta vai acontecer aqui, né? Qual é o tipo de reta? A positivo, reta crescente. A negativo, reta decrescente. E A igual a 0. O que é que vai acontecer? Olha, temos aqui um exemplo, onde o coeficiente A aqui não tem 0 e o coeficiente B é 3. Ó, qualquer valor que eu atribuir aqui a x, y vai ser sempre 3. Ó. Quando x é 0, y é 3. Quando x é 1, y é 3. Quando x é 2, y é 3. Qualquer valor que eu atribuir a x, y vai ser sempre constante no igual a 3. Então, x é 0, y é 3. X é 1, y é 3, x é 2, y é 3, x é menos 1, y é 3. Então, vai ser sempre 3, ou seja, isso aqui vai ser uma reta constante. Constante aonde? Constante no 3, tá? Então, tá aqui, ó, ligando aqui os pontos, reta constante no 3, tá bom? Reta constante. Beleza? Tranquilo?
Então aqui, ó, quadro, vou escrever para vocês, quadro de resumo. Simples demais. A função é sempre definida por ax mais b, onde esse a e esse b representam números reais. Se o coeficiente for maior do que zero, vai dar uma reta crescente. Se o a for menor do que zero, temos aqui o gráfico e essa reta vai ficar decrescente. Reta decrescente. E se o a for igual a zero, no gráfico aqui, a reta vai ficar constante. Reta constante, tá bom? Então o coeficiente A altera isso, né? A inclinação da reta. A positivo, reta crescente. A negativo, reta decrescente. A igual a zero, reta constante. E o coeficiente B, o que é o coeficiente B influencia na função? É simples, é o ponto onde corta o eixo Y, só isso. No caso aqui seria o coeficiente B, aqui seria o coeficiente B. Se eu prolongar aqui, ó, a reta, nesse caso aqui seria o coeficiente B e assim por diante, tá beleza? Então pega essas ideias aí que a gente vai começar a resolver questões. Vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos se interessar que a hora é essa. Texto para as questões 2 e 3. Então, vamos lá. Dadas as funções f de R em R, ou seja, temos aqui uma função f com domínio R, imagem R, e também a função g de R em R, ou seja, o domínio e a imagem que a gente vai trabalhar aqui é sempre os números reais, tá bom? Definida por f de x é igual a 2x menos 1, ou seja, isso aqui é uma função afim, onde o coeficiente a é 2 e o coeficiente b é menos 1. E temos a função g, que é dado por 2 menos x, também uma função afim, onde o coeficiente b, que é o termo independente, é 2, e o coeficiente a, no caso aqui, é menos 1, né? Mas vamos lá. Determine na letra A f de 4 menos g de menos 5. Tá? O que é que vai acontecer aqui? Nessa letra A, ele quer que você calcule o f de 4 subtraído pelo g de menos 5. Então, separadamente, eu vou calcular o f de 4. O que é que significa o cálculo do f de 4? Significa que eu vou na função f, no lugar de x, coloca 4. Ou seja, 2 vezes 4 menos 1. 2 vezes 4 dá 8, menos 1, isso aqui dá 7. Então, eu já tenho o resultado do f de menos 4. Agora, eu vou calcular o g de menos 5. Ou seja, eu vou na função g, no lugar de x, coloca menos 5. Vai ficar 2 menos. Quem é x? X é menos 5, separa entre parênteses. Então, g de menos 5 vai ser 2. Comparando menos por menos, vai dar mais 5. Então, 2 mais 5, isso aqui vai dar 7. Calculei o f de 4, calculei o g de menos 5, é só substituir. No lugar de f de 4, você coloca 7, menos, no lugar de g de menos 5, você coloca 7. 7 menos 7 vai dar 0. Então, essa é a resposta da letra A. Firmeza? Beleza, agora vamos resolver a letra B. A letra B quer que você calcule 2, que multiplica g de 2, subtraído por f de menos 2, né? Como é que a gente vai fazer essa conta? Olha, o raciocínio aqui é o mesmo. Para você calcular o f de menos 2, você precisa ir na função f, no lugar de x, colocar menos 2. Então, vai ficar, ó, 2 que multiplica menos 2, menos 1. Fazer contas. 2 que multiplica menos 2 dá menos 4. Menos 4 com menos 1, isso aqui vai dar menos 5. Tá, beleza? E agora eu vou precisar também do g de 2. Olha, g de 2, eu vou na função g, no lugar desse x, coloca 2. Então, vai ficar 2 com menos 2. G de 2 vale 0. Ou seja, substituindo aqui, ó, 2 que multiplica g de 2, que é 0. Menos f de menos 2 vale menos 5. Ó, separa por parêntese. 2 vezes 0 dá 0. Menos por menos vai dar mais. Então, vai ficar 0 mais 5, que vai dar 5. Beleza? Então, a A e a B está resolvida. Vem comigo, vamos resolver a letra C. Pessoal, essa letra C diz assim, ó. Determine, né, a raiz de cada função. Pessoal, grande observação, importantíssimo. Isso aqui vale para qualquer tipo de função. Vou trazer como função afim, mas essa definição vale para qualquer tipo de função. O que é a raiz de uma função? Pessoal, a raiz de uma função é o ponto onde o gráfico corta o eixo x.
corta o eixo x, aqui, ó. Por exemplo, nesse gráfico aqui, ó, está cortando o eixo x nesse ponto. Esse ponto é chamado de raiz da função. Como é que eu faço algebricamente para determinar a raiz da função? Ora, para marcar um ponto em cima do eixo x, eu preciso que meu y seja 0. Então, inclusive, essa raiz vai ser um dos pontos notáveis para esboçar o gráfico da função afim, tá bom? Então, para você encontrar a raiz, basta fazer o y igual a 0. Somente isso. Então, vamos lá. Ó. Nessa letra C, pediu a raiz de cada função. Olha, eu tenho a função f de x igual a 2x menos 1. Então, a raiz dessa função, basta fazer o quê? Pegar a função igual a 0. Só isso. Aí, vamos resolver essa equação. Ó. Tá menos 1, passa mais 1. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual a 1 meio. Ou seja, 1 meio é a raiz da função f. Tá beleza? Função g. G de x é igual a 2 menos x. Para você encontrar a raiz da função, basta pegar a função e igualar a 0. Então, resolvendo essa equação, tá menos x, passa mais x, daí x é igual a 2. Então, 2 é a raiz da função g. Ou seja, se eu for esboçar a função g, o gráfico dessa função vai cortar o x no ponto 2. Tá beleza? Legal, guarda essas informações que a gente vai usar daqui a pouquinho. Concentra na letra D, pessoal. Determine x para que f de x seja igual a g de x. Pessoal, isso aqui é de extrema importância, até porque eu coloquei até uma observação aqui para vocês analisarem. Observação, o ponto de intersecção entre os gráficos das funções f e g é o ponto onde os gráficos se cruzam, ou seja, quando as funções se igualam. Então, esse ponto, né, que a gente vai encontrar é chamado de ponto de intersecção. Por exemplo, eu tracei aqui uma função f qualquer e uma função g qualquer. Observe que eles se cruzam em um ponto específico. Esse ponto aqui é chamado ponto de intersecção. Tá legal? Então, aqui eu posso determinar muito bem o x, igualando as funções, e depois substituir para encontrar y, tá? Então, aqui ele só pediu para encontrar x. Então, como é que ele vai fazer? Eu tenho que, na letra D, igualar a função f com a função g. O que é que vai acontecer aqui, pessoal? Ó, a função f é 2x menos 1, a função g é 2 menos x. Então, temos uma equação do primeiro grau aqui, bastante simples de resolver. Esse menos x do segundo membro passa para o primeiro membro mais x. Esse cara que está menos 1 passa para cá mais 1. 2x mais x dá 3x, que é igual a 2 mais 1, 3. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo. Encontro x igual a 1. Pessoal, a questão já está respondida. X igual a 1. Agora, se você quiser encontrar a coordenada y para x igual a 1, aí você pode encontrar de que forma? Substituindo esse x por 1. Ou na função f ou na função g. Porque tanto na função f como a função g vai dar o mesmo valor. Vamos ver? F de x é igual a 2x menos 1. Se eu quiser calcular o f de 1, o que é que eu faço? Substituo x por 1. Então, 2 vezes 1, 2 menos 1 dá 1. Então, temos aqui o ponto de intersecção, x igual a 1, y igual a 1. Se por acaso os gráficos fossem esses, então aqui seria 1 e aqui seria 1, ponto de intersecção, tá? Olha, só para você confirmar o que eu estou falando. G de x não é 2 menos x? Se eu substituir o x por 1, o que é que vai acontecer? 2 menos 1 vai dar 1. Como eu falei para vocês, os pontos têm que ser iguais para ser intersecção. Então, o ponto vai ser 1 e 1. Tá tranquilo? Então, vamos lá para a próxima questão. Seguindo aí, pessoal, a sequência, ó. Terceira questão ainda com aquele texto lá em cima, né? No mesmo plano cartesiano, esboce os gráficos das funções f e g, destacando a raiz de cada função e o ponto de intersecção entre os gráficos. Esses dois pontos foi o que a gente acabou de encontrar na questão anterior, né? Na questão 2. Inclusive, eu coloquei aqui só para a gente ver o que a gente fez agora há pouco. O que é a raiz da função? C igual a 0. Resolvendo essa equação, você encontra x igual a meio. Essa aqui é a raiz da função g, igual a 0, então encontra x igual a 2. E o ponto de intersecção, como a gente acabou de ver, é quando as funções se igualam, né? A função f é 2x menos 1, a função g é 2 menos x, daí encontro x igual a 1.
Para você encontrar y, basta pegar o x e substituir em qualquer uma das funções. A gente acabou de fazer isso, né? Encontrou o ponto de intersecção x igual a 1 e y igual a 1. Então, vê só, esse x igual a 1 e y igual a 1, que está aqui, ó, é o ponto de intersecção dos gráficos, ou seja, os gráficos, tanto o gráfico de f como o gráfico de g, vai passar por aquele ponto. Olha só, pessoal, vamos esboçar o gráfico de f primeiro. Até porque para você esboçar o gráfico de uma reta, você só precisa de 2 pontos, tá ok? Eu já tenho um ponto, que é 1 em 1, que é o ponto de intersecção. O gráfico de f tem a raiz igual a meio, ou seja, o que é a raiz? É o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Então, no eixo x aqui, eu vou marcar o ponto meio, tá bom? Meio para x. Daí, eu vou ter a reta, que representa a função f, tá? Caso você queira encontrar outro ponto, a gente sabe que esse ponto aqui, menos 1, é o coeficiente linear, ou seja, corta o eixo y aqui, ó, ponto y igual a 1. Mas, enfim, os pontos que a questão mandou destacar é a raiz e intersecção, tá beleza? Pronto, agora eu vou esboçar o gráfico de G. O gráfico de G, ó, vai passar por esse ponto aqui, que é a intersecção, já está aqui, e vai passar por um segundo ponto. Que ponto é esse? Ó, x igual a 2. Tá aqui, x igual a 2, que é a raiz da função. É o ponto no gráfico corta o eixo x. Se você quiser saber outro valor, é só olhar para o coeficiente linear, que é o valorzinho de b. Ou seja, vai cortar o eixo y no y igual a 2. Tá aqui. Ligando esses pontos, temos uma reta, tá? Que representa a função g. Tá aqui. f de x, g de x. Respondido a letra A. Bem, para você responder a letra B, ó, determine a área da região limitada pelos gráficos de f e g e o eixo x. A região em destaque vai ser essa daqui, ó. Acho que é muito fácil de perceber que é a região limitada pelos gráficos e o eixo x, essa regiãozinha aqui. Tá, beleza? Que forma o quê? Um triângulo. Olha, pessoal, para determinar a área de um triângulo, é a base vezes a altura dividido por 2. A altura está fácil de determinar. A altura é essa medida aqui, ó, daqui para cá. Então, quanto é que mede essa altura? Ó, pessoal, essa altura é essa dimensão daqui para cá, ó. Ou seja, a altura vai valer 1. E a base? A base é essa região, desse ponto para cá, ó. Então é só você fazer essa medida, ó, de meio para chegar no 2. Ou seja, para você encontrar a distância de meio para um 2, basta fazer, ó, 2 menos meio, tá bom? Então, fazendo essa conta, ó, 2 vezes 2 é 4, 4 menos 1, 3, tá? Então, 3 meio, que é a mesma coisa que 1,5, tá ok? Então, eu tenho a altura que é 1, tá? E tenho a base que é 3 meio. Então, como é que vai ficar? Ó? A área, posso escrever assim, ó, 1 meio da base vezes a altura, só para a gente resolver mais fácil, ó, 1 meio vezes a base, quem é a base do triângulo? 3 meio, vezes a altura, quem é a altura? 1. Então, basta você fazer conta. A área vai ser 3 vezes 1 vezes 1 dá 3, sobre 2 vezes 2 dá 4. Então, a área vai ser 3/4, o quê? Unidades de área. Seja metros quadrados, centímetros quadrados. Como a questão não especificou unidade, a gente coloca 3/4 de unidade de área. Tá beleza? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, a aula introdutória de função afim. Nas próximas aulas vai ser só resolução de questões com essa teoria. Então você tem que se interessar. Quem não entendeu direitinho a aula, revisa essa aula. Veja o vídeo 1, 2, 3 vezes, tá? E continue estudando, continue resolvendo os exercícios. Tem muitas questões aí para você resolver, tá? E quando você estiver estudando, resolvendo exercício, tira foto, poste vídeo, marca o Instagram do cursinho, né? @cursinhologos, que a gente dá reposto, a gente comenta. Enfim, a gente tá aí à disposição. Tá? Então, espero que todos tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.